Existe na Emônia uma região nemorosa, fechada de todos os lados por florestas escarpadas, que se chama Tempe. Por ali o pneu, nascido do sopé do Pindo, rola suas águas espumejantes que, caindo em cachoeiras, se condensam em vapores, formando nuvens que retumbam em gotículas, regando as copas das árvores, e seu ruído retumba nos lugares vizinhos. Ali está a casa, ali está a morada, ali está o santuário do grande rio. Ali, postado em uma gruta escavada dos penedos, governa as águas e as ninfas que habitam as águas. Ali se reúnem primeiro os rios da região, sem saber se devem felicitar ou consolar um pai. O espérquio abundante em Álamos e o irrequieto Enipeu, o velho Apidano, o tranquilo Anfriso e o Eas e mais outros rios, que cada um segundo seu ímpeto, lançam ao mar as águas cansadas com a viagem. Ausente está apenas Ínaco, que escondido no fundo da caverna engrossa com as lágrimas as suas águas, chorando tristíssimo a filha Io, perdida. Não sabe se ela frui a vida ou se está entre os manes. Como não a encontra em parte alguma, como não a vê em parte alguma, imagina o pior. Júpiter a vira quando voltava do rio seu pai. Ó Virgem, digna de Júpiter, que fará feliz aquele, quem será, que receberes em teu leito. Vem gozar a sombra das majestosas florestas, exclamou, mostrando a sombra das árvores e dos bosques. Na hora que faz o calor e o sol, na metade do caminho, se encontra bem alto no céu. Se temes estar sozinha nos antros das feras, é sob a proteção de um Deus que penetrarás na solidão dos bosques, e não o Deus da plebe, mas que sustenta com mão poderosa o cetro celeste, que lança os fulminantes raios. Não fujas de mim. Ela fugiu, em verdade. Já deixara para trás as pastagens de Lerna e os campos arborizados de Liceia, quando o Deus, cobrindo as terras com uma nuvem escura, deteve a fuga da ninfa e violentou-a. Metamorfoses, Ovídio. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e estou aqui mais uma vez trazendo um conteúdo relacionado à mitologia grega, especificamente nesse conteúdo dando continuidade aos relacionamentos de Zeus após o hierógamos dele com a deusa Hera. Na verdade, a quantidade de relacionamentos que Zeus teve é imensa. Quando eu comecei a pesquisar, cheguei ao número de 59. Pensei que não tinham tantos relacionamentos assim, né? Mas a pesquisa, nada melhor do que a pesquisa para a gente ir descobrindo mais e mais. E esse número 59, todos vão ser trazidos aqui. Então, mesmo aqueles em que a descendência é desconhecida, no caso, ele se relaciona com um personagem. Pode ser uma divindade, pode ser uma mortal. De relacionamentos de filhos desconhecidos, ou muitas vezes o filho conhecido, mas a personagem divina ou humana com o qual se relacionou desconhecido. Todos eu vou tocar e vou fazer de uma certa maneira a própria apresentação dos personagens, vou trazer em nível de importância em 2 grupos. Tinha pensado em fazer em 3 grupos, até cheguei a comentar aqui numa gravação, de relacionamentos divinos, semidivinos e humanos, mas eu vou reformular essa proposta em que eu vou colocar apenas em 2 grupos, né? Então, relacionamentos divinos e relacionamentos humanos, até porque o semidivino eu desconsiderei porque quando fui fazer a pesquisa percebi que esses ditos semidivinos, eles se encaixavam perfeitamente no grupo de divindades, fossem divindades de primeira linha ou divindades secundárias como as ninfas, né? Ninfas das mais diversas espécies. Então, a gente vai fazer esse conteúdo aproximadamente talvez entre 4 ou 5 apresentações, em 4 ou 5 gravações. Eu acredito que eu vou conseguir falar de todos esses relacionamentos dentro desse grupo, dentro desse número, perdão. Então, hoje eu vou trazer aqui 8 relacionamentos que Zeus teve, só relacionamentos com personagens divinos, para com que a gente possa finalmente desencadear
todos esses relacionamentos que Zeus teve após o hierógamos dele com a deusa Hera, e que provoca dor de cabeça para alguns personagens com que ele se relacionou ou para filhos oriundos desses relacionamentos, tá? Eu quero deixar aqui um abraço para 3 novos inscritos. Quero deixar aqui um abraço para o Francisco Barbosa, quero deixar um abraço também para a Alissa Gilcele e para o Voz M2. Então são novos inscritos e também um prazer. Muitas vezes a pessoa se inscreve, mas não tem uma localização fácil de quem se inscreve, mas eu quero deixar aqui um forte abraço para todas as pessoas que estão se inscrevendo, e o nosso canal chegou aqui a praticamente 500 inscritos, né? Faltam somente 5 novos inscritos, e chegamos também a 1 ano de conteúdo aqui. Bom, então se você chegou ao canal Mitologia Grega de A a Z por alguma indicação de YouTube, eu vou pedir que você ative as notificações, que dê o seu like, que se inscreva no canal, convide pessoas conhecidas que você sabe que gostam do conteúdo de mitologia grega. Vai ser um prazer contar com a presença de todos. Se quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode fazer sem qualquer problema. Se a pergunta não tiver ao alcance do meu conhecimento, vou em busca, vou em torno de pesquisa. Na verdade, sou um pesquisador, e na pesquisa a gente sabe que tem sempre muito a descobrir e aprender, né? Então nós temos sempre essa humildade diante dos assuntos que se confrontam com a gente, porque na verdade é isso, né? A pesquisa não para, tem sempre alguma coisa sendo descoberta, tem sempre alguma coisa não pensada que pode ser perfeitamente trazida para que a gente possa debater e conhecer. Bom, então assim, a gente começando com esses relacionamentos que Zeus teve, a partir de importância, né? E assim, o que eu considero aqui de importância é um julgamento meu, tá? Alguém pode até considerar que não tem tanta importância nessa sequência que eu apresentei aqui. Então essa sequência que eu estou dando é um julgamento meu em cima das minhas leituras. E acredito que todos que forem escutar agora vão entender perfeitamente o porquê dessa classificação. Bem, o primeiro personagem que eu vou fazer referência com que Zeus se relaciona fora do hierógamos, né, ou paralelo ao hierógamos dele com Hera, e que vai dar problema para, inclusive, esse personagem, essa deusa, é a deusa Leto. Então, Leto é a mãe de Apolo e Ártemis, e Leto vai ser perseguida quando Hera descobre a gestação dela. Vai ser perseguida insistentemente, tenazmente, chegando ao ponto de entrando em contato com a avó dela, que é a deusa Geia, a deusa Gaia, pedindo que Geia proibisse que Leto pudesse encontrar algum ponto na Terra para descansar e poder gerar seus filhos, né? Poder parir seus filhos. E de fato aconteceu isso. Então nenhum lugar do mundo aceitou recolher Leto quando ela começou a ter as dores do parto. Aliada a isso, Hera acionou uma filha dela, que a gente até comentou no outro conteúdo, que é Ilítia, para com que provocasse dores no nascimento dos filhos da deusa Leto. E Leto pariu com uma grande dificuldade, com muitas dores. As dores se prolongaram, segundo a mitologia, segundo os relatos mais canônicos, durante 9 dias, né? Um lugar aceitou recolher a deusa, que tinha sido que era irmã de Leto, que foi transformada numa ilha, e essa ilha era uma ilha flutuante, e esse foi o único canto em que Leto conseguiu parar e ter seus filhos, né? Ela ela agarrou numa árvore, numa palmeira, para poder ter os seus filhos. Quem nasceu primeiro foi Ártemis, e depois Ártemis, logo após o nascimento, ela vai ajudar o nascimento do irmão Apolo. Só colocando aqui um comentário: tão impressionada e chocada com as dores que ela percebia que a mãe estava sofrendo, que Ártemis ali decidiu que nunca iria se relacionar com ninguém, tá? Então ela ficou
psicologicamente mexida, ela ficou traumatizada, né? Mas enfim, então Leto é uma divindade, inclusive também muito querida na mitologia, né? Ela tem uma participação em diversos episódios míticos. Cheguei até a comentar em outros momentos, mas mesmo do momento em que ela tem esses dois filhos tão importantes como Apolo e Ártemis, que simbolizam mais recuadamente o Sol e a Lua, e depois vão personificar muitas atividades mais elaboradas dentro das sociedades, a presença de Leto vai ser sempre recordada. Eu não vou entrar em certos detalhes aqui dos personagens, porque cada um de fato vai ter o seu momento em que eu vou pontuar mais detidamente. Aqui a gente vai fazer somente esse relato dos relacionamentos, porque senão vai ficar muito extenso aqui a gravação. Uma segunda personagem que a gente pode recordar, divina, que se relacionou com Zeus, é uma ninfa Pleiade, é uma divindade Pleiade, né, que é Maia. Maia, segundo o Junito Brandão, não tem um mito assim muito direcionado para ela, e de fato a gente observa isso, ainda que paralelamente surjam diversos comentários ou citações em relação a Maia, falando que ela era uma divindade muito querida entre os deuses, e ela possui uma característica nesse relacionamento com Zeus, que ela foi a única conhecida desse grupo mais famoso, é a única que não foi perseguida pela deusa Hera. Então, Maia vai ser a mãe do grande deus Hermes, que é o deus dos oradores, o deus do comércio, o deus das encruzilhadas, o deus das estradas, né? Então, Hermes ele é uma divindade extremamente importante, complexa. Muitas outras divindades vão grudar na sua história, fazendo com que o personagem apresente uma multiplicidade de versões, inclusive numa versão que é muito famosa, e quando chegar na parte de Hermes eu trarei aqui, que é o Hermes Trimegisto. Inclusive o Hermes chega ao ponto de ser identificado até no próprio Egito. A gente vai entender, a gente vai estudar perfeitamente quando chegar a parte de Hermes, a importância que Hermes, tanto no sentido do seu elemento mais cotidiano, né, ligado à questão do comércio, até o momento em que ele também é personagem de cultos de mistério e fazendo uma parte super importante onde ele era um deus psicopompo, que é o deus condutor de almas, né? Então chega um ponto em que ele era o deus que levava as almas até o mundo dos mortos. Ele chegava até o limiar e deixava a alma seguir sua rota, seu roteiro para o mundo dos mortos. Uma outra divindade que vai se relacionar com Zeus é uma ninfa, uma náiade, né? Ela é uma hidríade, é uma ninfa das águas doces, porque a classificação das ninfas era muito complexa. Então, Egina é uma náiade, hidríade. Ela vai ser mãe de um personagem importante, também pelo fato de quem ele gerou, né? Então, ela é a mãe de Eaco. Eaco é o mais justo de todos os gregos. Ela vai gerar ele sozinha, né? Então, assim, ela é muito solitária. Ele fica sendo criado no lugar que vai ser associado à mãe dele, que é uma ilha chamada Enone, e chega um ponto em que ele fica reclamando, ele reclama a Zeus que ele vivia muito sozinho, e ele solicita que Zeus cuidasse da solidão dele. E Zeus, ouvindo as preces do filho, ele faz com que ele transforma as formigas do lugar em habitantes. Éaco é o pai de Peleu, e que é o pai de Aquiles. Então, por isso que os soldados de Aquiles, eles eram chamados de mirmidões, que quer dizer formigas, porque esses mirmidões que faziam parte do grupo de soldados de Aquiles, eles eram descendentes daqueles habitantes, que foram transformados porque antes eram formigas. Éaco, como ele é considerado o mais justo dos gregos,
O mito diz que após a sua morte ele se tornou um dos juízes do mundo dos mortos. Então, juntamente com Minos, com Sarpedon, Radamanto, então Eco, tem alguns relatos que o Radamanto ele é tirado. Então, é Eco, Minos e Sarpedon. Mas, enfim, de qualquer maneira, ele é considerado um dos juízes que é acolhido no mundo dos mortos. É um grego que vai ser especial para com que ele pudesse julgar. Ele tinha todas as condições de fazer o julgamento das pessoas que chegavam no Hades. Uma outra personagem com uma certa importância, né, que é uma divindade, é uma ninfa Pleiade, assim como Maia era uma ninfa Pleiade, ou seja, no caso elas eram irmãs. E ela, juntamente com Zeus, ela vai ser mãe de 3 personagens que têm uma importância subjetiva na mitologia. Então, o Dárdano, ele vai ser um dos filhos de Zeus com Electra. Essa Electra aqui é uma Electra, obviamente, anterior àquela Electra que é filha de Agamenon, tá? Então, aquela Electra essa Electra filha de Agamenon é uma Electra mais posterior. Dárdano, ele é o fundador de Troia, a cidade mais famosa. Quem nunca ouviu falar, e com mais detalhes na mitologia, com certeza já ouviu falar de Troia. Então, Dárdano, ele é o fundador de Troia. Ele vai ter também um irmão chamado Emátion. O nome Emátion também pode se confundir, algumas pessoas podem confundir esse Emátion com um Emátion, que é filho de Aurora e Titono, que tem uma participação tanto quanto muito ligada às questões mais de divindades celestiais, né? A Aurora é uma divindade puramente celestial. Titono faz parte também ele está dentro do grupo de histórias de metamorfose. Esse Emátion aqui, ele era um malfeitor, ele se tornou um malfeitor e ele foi morto por Héracles numa das peripécias de Héracles, numa das atividades de Héracles pelo mundo. Então a participação dele é uma participação na mitologia bem rápida. E ele também eles vão ser irmãos de um personagem muito importante no mito, que é o Iazão. Então, Iazão vai ser o grande amor de Deméter, diferentemente de outros personagens com os quais Deméter não queria se relacionar, como aconteceu com os irmãos dela, né? Poseidon e Zeus. Deméter se apaixonou por Iazão e com ele tiveram um filho que é Pluto, que quer dizer o rico, né? Então, Pluto é o deus das riquezas. Então, ele é filho de Iazão, filho, por sua vez, do relacionamento paralelo que Zeus teve com a ninfa Electra. O próximo relacionamento que Zeus teve paralelo é com a Io. Io essa que está relatada ali naquele começo do texto das Metamorfoses de Ovídio que eu relatei, que eu falei, né? Então, Io era uma náiade, era uma ninfa Potâmides, que é uma ninfa dos rios, e ela vai ser mãe de um personagem chamado Épafo, ou Epafo, né? Então, ela foi uma que sofreu bastante com as perseguições de Hera, é uma outra que sofre bastante com as perseguições de Hera. Então, ela, transformada em novilha, no qual Zeus transformou ela para escapar da perseguição da deusa, isso não ajudou ela em nada, porque Hera descobriu o estratagema de Zeus, tanto que colocou sob a guarda da novilha o guardião dela, que é Argos, né, o de 100 olhos, que vai dar origem depois às penas do pavão. Porque que as penas do pavão possui aqueles olhozinhos, né, e tal. E depois de muito sofrimento, depois de muitas idas e vindas, Io conseguiu chegar até o Egito, onde Zeus apelou para o bom senso de Hera, e ali a náiade foi perdoada, foi transformada novamente numa mulher. Ela vai gerar, inclusive, o filho Épafo à beira do rio Nilo, e ali eles vão, inclusive, serem personagens que vão ser assimilados, são mais personagens gregos que vão ser assimilados dentro da cultura egípcia, lá atrás mesmo, tá?
O próximo relacionamento que Zeus teve, que a gente pode recordar e que de importância, é com uma divindade chamada Pluto, que é uma ninfa oceânida. E Pluto vai ser mãe de um personagem muito importante na mitologia. Na verdade, vai ter uma descendência importante. Ela vai ser mãe de Tântalo. Tântalo é um dos grandes criminosos da mitologia, ainda que ele fosse, no início, um querido dos deuses, então todos os deuses gostavam muito de Tântalo, só que Tântalo ele começou a abusar do bom humor e das boas intenções das divindades. Então ele chegou a pedir emprestado um cão a Hermes e não entregava. Ele chegou a roubar ambrosia e néctar para distribuir, para dar para as concubinas dele, né? Só que elas não se transformavam, esses personagens não se transformavam em divindades, porque para consumir ambrosia e néctar e ser transformado em divindade, uma divindade tinha que oferecer. Então, como ele não era, ele era um semideus, ele era filho de uma semidivindade com uma divindade maior, ele não tinha essa capacidade. Então tinha que ter uma grande divindade para oferecer para poder transformar o mortal. Pois bem, depois de muitas peripécias, de muitos abusos, né, que ele comete, ele tem um filho que é o Pélope e ele teve a infeliz ideia de pegar o filho, ele matou o filho, esquartejou e mandou preparar o corpo do rapaz para saber se os deuses identificariam ali se tinha uma carne humana. E esse crime foi considerado de uma grande impiedade. Eu estou entrando aqui rapidamente aqui na questão do Pélope, e deu ruim para ele. Então ele vai ser condenado ao Tártaro, né? E ele vai sofrer uma pena que depois, no momento dos heróis, ele se encaixa na questão dos heróis, né? Então depois, quando chega na parte dos heróis, na parte heróica, eu vou entrar com mais detalhes no mito de Tântalo. Então, Tântalo vai ser também pai de Níobe, que tem uma participação relacionada a deusa Leto e Apolo e Ártemis de uma maneira assim inacreditável, é incrível, trágica e marcada pela híbris. O próximo relacionamento que a gente pode recordar, então, de Zeus é com uma ninfa urânida, que é a Taiágite. Então, a Taiágite ela vai ser mãe de um personagem que é o Lacedemon, que vai dar origem ao termo da Lacedemônia. Ele vai se relacionar com uma princesa, que é a princesa Esparta. Vai ter 3 filhos, que é a Lacianassa, a Tebe e a Líbia, que vai dar nome ao local da Líbia. E a Taiágite, voltando lá para a questão da Taiágite, ela foi também mais uma que foi perseguida, mas não pela deusa Hera. Ela foi perseguida por Zeus. Então, ela se transformou, ela fazia parte do séquito de Ártemis, e ela estava sendo tão perseguida que ela solicitou à divindade, à deusa, que fizesse alguma coisa, e Ártemis transformou ela. Essa questão da história da Taiágite é muito interessante e é bem característico de muitas histórias que acontecem com a mitologia, é que ora a Taiágite ela é transformada numa corça, né? Porque aí a divindade transforma a corça, e ora há uma corça que é super importante e que vai fazer parte do ciclo de gestas de Héracles, né? Quando ele teve que capturar a chamada corça de pés de bronze, que é Serínia ou Serinita. Então, e tem um momento em que Taiágite, ora ela é a corça, ora ela tem a Serinita, que é dedicada a Ártemis. Mas enfim, essa corça, sendo ela transformada, ou ela conseguindo essa corça e ela dedicando a Serinita a Ártemis, vai ser considerado um animal sagrado. É exatamente essa corça que, no momento em que os gregos estavam no percurso para a guerra de Troia, eles pararam em Aulis e eles saíram para caçar, e Agamenon
num certo momento, encontrou Serenita, ou essa corça, e ele atingiu, ele feriu a corça. E Ártemis ficou possessa e mandou imediatamente os ventos pararem. As naves só sairiam dali com a ajuda dos ventos, obviamente, e a única condição, de acordo com o Calcante, para com que as naves pudessem se movimentar e os ventos voltassem, era haver uma purgação do pecado de Agamemnon em relação ao crime que ele tinha cometido. E ele tinha que sacrificar alguém importante para ele. E aí, segundo o mito, ele vai sacrificar Ifigênia. Alguns relatos dizem que no momento do sacrifício de Ifigênia, Ártemis, conduída da sorte da princesa, ela imediatamente faz surgir um animal para ser sacrificada no lugar da filha do rei, né, do sucerano, enquanto que em outros relatos dizem, dá para entender pelo comportamento, inclusive, da mãe de Ifigênia, que ela tinha sido de fato sacrificada, porque Clitemnestra, que é a mãe, ela vai urdir toda uma trama para matar Agamemnon quando ele volta da guerra de Troia. Então, a Tayagete, essa personagem, ela tem essa complexidade. Ora, ela se transforma numa corça, ora, ela é transformada numa corça por conta da perseguição que ela sofre, mas mesmo assim, mesmo sendo transformada, ela não escapa das investidas de Zeus. Então, de fato, ela é violentada e ela vai ser mãe de Lacedemo, que vai dar origem à região da Lacedemônia, tá? E do qual ele vai se relacionar com uma princesa que era filha de um rei chamado Eurotas, se não estou enganado, e essa princesa chamava-se Esparta. Finalmente aqui para nós completarmos o número de 8 desses relacionamentos, nós temos também um personagem com uma certa importância. A filha vai ter, o filho que vai ser gerado desse relacionamento vai ter uma importância até um pouco maior, que é a ninfa Carme. Não é Carmen, o nome é Carme. Então ela é uma ninfa agrícola, mas ela vai ser mãe de um personagem também relacionada a Ártemis, que é a Britomartis. Então a Britomartis, ela é uma divindade, ou melhor dizendo, é um personagem que faz parte de um séquito de Ártemis, e ela vai ser perseguida na ilha de Creta pelo rei de Creta, que é Minos, filho de Zeus. Perseguida até as últimas instâncias, até que chega num certo momento em que não havia mais saída para Britomartis. Então, à beira de um penhasco, ela se lança no mar. Só que ela, lançada ao mar, ela é recolhida e protegida por pescadores. Isso é muito curioso, a partir desse recolhimento que Britomartis sofre desses pescadores, o nome se transforma e ela passa a ser chamada de Dictina. Então, a maioria dos pesquisadores fala de que a Britomartis ela passa a sofrer a influência dessa Dictina, que é uma divindade marinha, obviamente, porque ela se lança ao mar e ela é recolhida pelos pescadores. Então, há uma transformação de uma personagem para outra, e isso demonstra bastante a correlação, ou mesmo o intercâmbio que acontecia entre as divindades nas mitologias, particularmente na mitologia grega. Bom, nós vamos encerrar por aqui na questão dessas relações que Zeus tem com personagens divinos. Volto a dizer, ao lado do seu Hierógamos. Então, como se percebeu, alguns são perseguidos, outros, os filhos são perseguidos. Não existe relato, por exemplo, de perseguição que Hera tenha cometido contra Apolo ou Ártemis, mas na contrapartida, outros personagens, a própria mãe deles foi perseguida bastante por Hera e a filha, que é Ilítia. Mas, enfim, então a gente está encerrando aqui agora com esses oito personagens, e mediante a complexidade ou não deles, vai ficar mais fácil englobar no nosso conteúdo aqui, que seja uma quantidade, um tempo, melhor dizendo, um tempo adequado para que não seja cansativo os outros personagens, porque na verdade são bastante, né? Então, aqui já foram 15, né, contando com os hierógamos,
Então aqui a gente já falou de 8, então já deu 15, já deu uma diminuída, né? Mas tem bastante pela frente. Bom, então se você chegou até aqui, nesse momento do conteúdo, quer dizer que você se interessou pelo conteúdo do canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer contar com a sua presença aqui. Então, vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações, fale com seus amigos, pessoas conhecidas que você sabe que gostam do conteúdo de mitologia grega. Então, vai ser um prazer contar com a presença e a participação de todos aqui. Então, no próximo conteúdo, a gente vai terminar, possivelmente, essa quantidade de divindades com as quais Zeus se relaciona, para com que a gente possa começar também a falar sobre os amores mortais. E tem amores mortais de Zeus que, de uma certa forma, são muito mais importantes do que muitos relacionamentos que Zeus teve com divindades. Podem acreditar. Então, eu vou deixar aqui um forte abraço e até a próxima semana com mais relacionamentos de Zeus no canal Mitologia Grega de A a Z. Até breve.